Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto, seja bem-vindo a talvez a última série do porquê, né? Por que não? Afinal, o blockchain é um sistema operacional ou um banco de dados? Então, eu trouxe vários vídeos aqui para você aprender um pouco, né, sobre sistemas operacionais, sobre como que funciona um sistema operacional, para você poder fazer o comparativo com os blockchain, e todos esses comparativos estão em cada um desses vídeos, claro que com uma linguagem muito mais entendível, né, para nós humanos. E agora eu vou apresentar para vocês talvez a última parte, eu não sei, se tiver mais alguma coisa e você tiver alguma dúvida, coloque aí que a gente faz um vídeo para poder complementar. Se você, o que que você acha que um blockchain se parece, como que você vê o blockchain, para a gente poder fazer esse comparativo aqui junto com vocês. Bom, eu vou começar por aqui, onde a gente já passou por este vídeo. Se você não assistiu, tem que assistir, tá? Como que funciona um sistema operacional, para você conhecer a mecânica de um sistema operacional, e depois você vai ver coisas desse tipo, né? A gente descobriu alguns sistemas operacionais, como que eles funcionam. Também descobrimos sobre o modo real e o modo protegido, né, de um sistema operacional. E isso tudo você vai encontrar nesse vídeo aqui. Descobrimos também a interação do usuário com os aplicativos e o sistema operacional, por onde que entra e sai essas informações, e qual que é a ligação do sistema operacional com o processador, com o hardware em geral e com os aplicativos. E dessa forma, qual que é a sua função, como que você interage com o sistema operacional, né? E como que você também chega até o processador, e às vezes você nem sabe o que que você está fazendo, mas está fazendo, tá? Teve esse outro vídeo aqui do segundo episódio, né? E o blockchain funciona como o sistema operacional? Então, esse vídeo aqui deve responder algumas questões para vocês, tá? Aonde a gente apresentou para você a arquitetura ali, né, do sistema operacional, e depois fez um comparativo com a arquitetura do blockchain, que trabalha ali em cima do sistema operacional. Mas você precisa de conhecer assistindo ao segundo vídeo para você entender o que que é o blockchain no sistema operacional, tá? Para você entender um comparativo ali, talvez que você às vezes imagina que o blockchain é simplesmente um aplicativo, um programa, um servidor, mas você não sabe sobre os daemon, né? E aí você vai entender isso tudo aqui. Temos também aqui a questão. Peraí, deixa eu arrumar aqui de novo. Tirei, pronto. Temos aqui também a questão dos módulos, que você vai ver nesses vídeos anteriores. E quais são os módulos? Eu apresentei para vocês o que que é o módulo no blockchain em relação aos do sistema operacional, tá? Como que os aplicativos descentralizados, os DEX, os DeFi, metaverso e toda a horda de aplicação criada para blockchain, como que eles podem acessar as entranhas do blockchain utilizando esses módulos que a gente chama de emendas, tá? Nos blockchain. Pelo menos aqui no XRP Ledger chama-se emendas, tá? Eu trouxe o XRP Ledger porque ele é o que mais tem assim uma informação aberta, tá? Para você, até mesmo para mim que já sou da área, mas é muito mais fácil explicar um blockchain igual o XRP Ledger, porque a documentação dele já é muito fácil de entender, tá? Até para você que é um pouco leigo aí, ou até mesmo leigo total das informações, você consegue entender um pouco o que eles estão falando sobre o XRP Ledger. Os outros que eu pensei até em trazer em outros, até mesmo a Cardano, eles trazem um termo muito técnico, né? E aí
poderia confundir mais. Por isso que eu escolhi o XRP-LED. XRP-LED é fácil até de se vender o produto. Eu já fiz vídeos aqui a respeito disso, tá? Vender o produto em bancos, né, em instituições financeiras. Temos também aqui o terceiro e penúltimo episódio, né, que foi aí sobre log. O log, como que ele funciona? Parece um banco de dados ou parece um blockchain, né? Você vai entender assistindo esse vídeo. Agora nós estamos indo para este daqui, tá? Que é talvez o último aí, né? O banco de dados real mesmo. O que o banco de dados faz, né? Banco de dados, como que funciona e quais as similaridades com o blockchain, ou o que o blockchain usa do banco de dados, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá? Vamos lá. O conceito, gente. Vamos falar primeiro do conceito, né? Na realidade, o que é e o que faz os bancos de dados. O conceito de banco de dados é uma coleção de informações armazenadas como dados em um sistema de computador, como o estoque de um mercado local, ou livros em alguma prateleira de uma biblioteca, né? Aquela documentação que você tem que fazer dentro de um banco de dados para você conseguir entender aonde é que está o livro, em qual prateleira, qual setor, né, da biblioteca, porque a biblioteca é gigante, né? Eles possuem arquivos de dados que contêm os próprios dados, objetos como tabelas, né, índices, procedimentos armazenados e exibições. Ó, a gente está voltando numa informação aqui que nós já falamos deles. Os arquivos de logs contêm as informações necessárias para recuperar todas as transações no banco de dados. Quando eu falo transações aqui, gente, não é transação financeira não. Transações são execuções no banco de dados, tá? Os arquivos de dados podem ser agrupados em grupos de arquivos para propósitos de alocação e administração. Um banco de dados, vamos voltar aqui um pouquinho. A alocação, gente, é você acessar as informações que você precisa dentro de um banco de dados. E a administração é você apagar, inserir, modificar, tá? Então você administra o banco de dados. Um banco de dados é uma ferramenta para a coleta e organização de informações. Ele pode armazenar informações sobre pessoas, produtos, pedidos ou qualquer outra coisa. Vários bancos de dados começam com uma lista em um programa de processamento de texto ou em uma planilha. Banco de dados é essencialmente uma coleção organizada de arquivos e registros, funcionando como a espinha dorsal para o armazenamento e o gerenciamento de informações. Olha só, armazenamento e gerenciamento de informações. Quando a gente fala armazenamento, é armazenar dados. Esses dados poderiam ser somente texto, que poderia estar gravado somente numa tabela ou em um arquivo de texto, né? O arquivo de texto é para mostrar o texto inteiro, e numa tabela é para mostrar pedaços separados naquela tabela, né, onde essas tabelas são indexadas ao banco de dados, aos arquivos de dados do banco de dados. E imagens, fotos, no caso aí, arquivos de texto, arquivo de música, arquivos de vídeo, tudo são armazenados, tá? E o gerenciamento de informação é o que eu acabei de falar, verificar onde que está os dados de uma pessoa, idade, nome, o país que ele mora, a cidade que ele nasceu, tudo ali fica tudo separado em uma tabela, tá? E cada uma célula tem essas informações e o banco de dados indexa isso, tá? Eles são projetados para coletar, armazenar e organizar os ativos de maneira eficiente, possibilitando fácil acesso e recuperação. Vocês notaram que quando a gente fala de banco de dados, e isso nem existia ainda o blockchain, tá?
a gente lida com as informações como transações, ativos, isso tudo já existia, tá, gente? Não estou falando isso aqui, não é porque nós estamos fazendo menção a blockchain, não, tá? Essas informações, elas já são, ó, de muito tempo, tá? Bom, achei uma imagem interessante aqui, né? Onde tem alguns servidores aqui no canto, onde o mouse está passando, ó. Mouse bem aqui no cantinho. Aqui umas nuvens, né? Aqui os dados, né? E aqui um computador que acessa esses dados, mas para acessar esses dados ele precisa de um front-end, uma aplicação, e essas aplicações vão lá na internet e busca os dados que você está procurando, né? Que na realidade já está definido. Todos os dados que você acessa na internet, não é porque você é um expert em acessar os dados, é porque aqueles dados foram disponibilizados para você de uma forma que, ó, esses dados aqui pode deixar para o usuário encontrar. Agora esses daqui esconde. Quero dizer para vocês o seguinte: o ChatGPT, ele funciona como um banco de dados também. Por quê? Quando você pesquisa alguma informação, ele sai na internet buscando tudo que você precisa. Só que aí é um banco de dados amplo, né? Além dele ter o que ele armazena dentro de uma base de dados, eles também vão atrás de informações fora da base de dados deles. E só que tem algumas coisas que o programador bloqueia para você não encontrar na internet. Tanto é que eles falam, quando você faz uma pesquisa, eles falam que não pode acessar aquelas informações por motivos diversos. Eles falam outras coisas aí, eu vou falar diversos, tá? Bom, outra imagem interessante aqui para você entender mais ainda é a interação do usuário com um banco de dados, tá? O que acontece? Existe a internet e existe o servidor web. Servidor web é onde vai vir os front-end. Google, né? Onde você vai fazer uma pesquisa, aquilo é um front-end, onde você digita a sua pesquisa. E isso está armazenado dentro desse servidor web. Esse servidor web, ele se comunica via API ou conexão WebSocket, tudo pelo banco de dados. O banco de dados é um nome genérico, é um nome que engloba vários outros servidores. Da mesma forma que você clica num site, digita uma pesquisa e essa pesquisa vai consultar esse banco de dados aqui. Esse banco de dados, você vê, ele é separado assim, né? Por cores. Cada nível desse daqui, cada cor dessa é um nível dentro do banco de dados. O próprio banco de dados pode armazenar todas as informações, seja música, foto, vídeo. E é isso que ocorre com os bancos de dados do Google, do YouTube. Tudo fica armazenado numa base gigantesca, tá? De vários servidores, né, gigantes também. E um servidor, que é o banco de dados, indexa, tá, todas essas informações que você procura. Se você procura um vídeo aqui do canal, você vai digitar lá BitCrypto, ele vai aparecer e vai aparecer uma lista. Por que não aparece já um vídeo e já começa a carregar? Porque tem uma lista, e essa lista é uma forma do banco de dados lidar, né? Do banco de dados não, do programador lidar com o usuário. Ele indexa, faz com que o banco de dados indexa todos os vídeos do canal BitCrypto, e aí você pode escolher qual que você quer. É a mesma coisa quando você vai para Netflix ou Amazon Prime, você abre aquela tela, aquele é o front-end. Todos aqueles vídeos estão gravados dentro de um servidor de vídeo, e o banco de dados fica ou no mesmo servidor ou separado, só indexando o que tem ali dentro daquele servidor. Ou seja, o servidor, o banco de dados, ele na realidade só serve para indexar arquivos ou dados que estão em uma outra base, tá? Essa outra base podemos chamar de servidor de arquivo, tá? Então, bote na cabeça, existe o servidor web,
que é o servidor que vai ter o front-end, isso quando você está acessando a internet. O banco de dados, que é onde vai ter os indexadores, né, de todos os dados, que pode estar dentro do mesmo servidor do banco de dados ou fora, né, externamente ao banco de dados. O banco de dados se conecta a outros servidores de arquivos para buscar todas aquelas informações, e o programador criou o front-end que você está acessando no seu computador, no seu celular, no seu tablet, e essas informações vão vir todas definidas para você poder ver o que eles querem que você veja. Lembra daquela máxima que eu trago para vocês sobre o vídeo Piratas dos Computadores, aonde sobre o filme, né, Piratas de Computador, Hackers, Pirata de Computador, de 1995, aonde Eugene, que é um hacker de chapéu preto, tenta cooptar um hacker de chapéu branco para trabalhar para eles, né? E com isso ele mesmo diz que nós somos o cowboy, eles são o gado, né? Então é dessa forma que eles controlam as informações na internet, beleza? São por base dos front-end. Vamos lá. O Twitter. Twitter é um front-end. As mensagens que você posta fica disponível para todo mundo, mas aquela mensagem para aparecer para uma pessoa, outra, ela ficou armazenada em um banco de dados. Quando você vai na pesquisa do Twitter, pesquisa lá o perfil @bitcrypto01, você vai encontrar todas as postagens desse usuário, desse perfil, e com isso aparece uma lista, porque tudo que você postar vai estar lá e vai ser indexado automaticamente para qualquer pessoa que pesquisar o perfil, e por aí vai, tá? Bom, como eu disse para vocês, o banco de dados ele se comporta como um indexador de livros dentro de uma biblioteca gigantesca desse tipo aqui, ó, tá? Aí fica um front-endzinho que já indexou todos os livros, em qual setor, em qual andar, em qual prateleira, em qual a numeração do livro naquela prateleira, a ordem dele, né? E isso tudo o banco de dados faz com maestria. O que difere os bancos de dados dos bancos de dados tradicionais de um blockchain? Como sabemos, o Bitcoin foi o primeiro, né, Diamond. Se você não sabe o que é Diamond, assista os outros vídeos, tá? Se quiser, pesquise também, mas assista os vídeos que vai estar explicando tudo certinho. O Bitcoin foi o primeiro Diamond criado para armazenar informações relacionadas às execuções das suas transações criptográficas, se comportando como um banco de dados linear criptografado, ou seja, um banco de dados um atrás do outro. Que grava, né, informações uma após a outra, que é a chamada gravações canônicas, ordens canônicas. Ou seja, não grava o próximo dado, no caso o próximo bloco, sem que exista dados anteriores já gravados, e todos os blocos devem possuir um hash pai, né, que amarra o próximo bloco por um hash filho, né, e isso garante a inviolabilidade dos dados. Um blockchain possui essa aparência para o entendimento humano. Bloco 0 já passou, né? E foi ele que gerou o hash 000000, que é o bloco 0, né? O Gênesis. Aqui já é o bloco 1. Somado aos hash do bloco 0, nós temos o hash 2. Somados ao hash o hash 2, né? Perdão, o bloco 2, ele vai pegar o hash do bloco 1 e vai se somar ao hash do bloco 2 e vai criar o hash para o bloco 3 e assim sucessivamente, tá? Então, se você tentar apagar esse bloco aqui, perde-se todos os outros anteriores, ou seja, a inviolabilidade ocorreria aí, né? Não, a violação dos dados ocorreria aí se você pudesse retirar os dados que estão aqui. Mas como ele depende desse daqui para que os demais continuem funcionando, então ele simplesmente não pode ser retirado sob pena de
destruir as informações futuras que já as informações que já aconteceu, tá? E tudo isso tem um poder computacional ali por trás que precisa de ocorrer, né? Então é só para mostrar para vocês como que funciona o blockchain aí para o entendimento humano. Já o banco de dados tradicional funciona assim. Cada setorzinho desse aqui, cada linha dessa daqui indexa uma coisa. E essas coisas aqui vai se comunicando com outras tabelas. Tá vendo? Isso aqui é uma tabela que tem várias informações que ela herda informações de outras tabelas ou ela é herdada para outras tabelas. E acontece isso aqui, ó. Se parece muito com Hashgraph, né? Que trabalha com aquele sistema de validação com árvore Merkle, né? Então o banco de dados ele trabalha muito parecido com a árvore Merkle, tá? Diferente do blockchain, que é uma linha de informação. Ou seja, aqui ainda tem a premissa de que se você alterar um dado aqui, ele pode até faltar essa informação para outras bases aqui, né? Outras tabelas. Por exemplo, você tem um dado aqui, o nome da pessoa, idade, né? Aí de repente essa tabela aqui está herdando o nome dele, né? O nome dessa pessoa nessa base. E aí você simplesmente apagou o nome dessa pessoa aqui. E aí, aqui também vai se perder o nome desse usuário, tá? Por quê? Porque você não tem mais a linkagem, né? A linkagem é a conexão dessa tabela aqui com essa daqui, aonde o nome da pessoa estava sendo utilizada, tá? Nessa tabela. Então perde-se aquele caminho todinho, as informações. E isso pode ocorrer porque existe um administrador central que pode fazer essas alterações, tá? Agora, nós vamos aqui, ó. Já os bancos de dados tradicionais têm essa aparência para o entendimento humano. Eles são baseados em tabelas relacionadas, por isso que se chama bancos de dados relacionais, tá? Relacionadas entre si ou não, tá? Como já foi dito anteriormente, esse banco de dados não é nativamente criptografado e depende de gerenciamento de acesso para garantir a segurança. Gerenciamento de acesso é um administrador central, tá? Então tá aqui as tabelas de dados, né, que se comunicam aqui com o banco de dados, onde o banco de dados vai entregar essas informações na forma com que o usuário solicitou. E esse usuário solicita a informação, às vezes ele vai aparecer lá, você não tem acesso a essa informação, ou essa informação não existe na base de dados. Por quê? Porque às vezes o programador é que colocou só o que você pode ver na internet, tá? No programa. E fazer aí na pesquisa. Então tá aqui. Bancos de dados tradicionais são para o sistema operacional um programa e não um daemon. Vou explicar aqui para você que ainda não assistiu o outro vídeo, é que programa de computador é um programa que a interação é direta com o usuário. É como se você estivesse usando um aplicativo do Office, né, o Word, Excel, um navegador de internet. Isso é um programa. Já um daemon é o servidor. Esse servidor aqui, vamos dizer o Apache, né? Ele simplesmente é um daemon. O blockchain, em geral, eles funcionam como um daemon. Por quê, gente? Porque você não interage diretamente, com aquilo. Tem que ter uma aplicação para poder acessar. E aí, a aplicação é um programa. Já os dados, de onde está vindo essa aplicação, é a informação. E aonde fica a informação ali, no caso do blockchain, ele roda independente do
usuário, né? Depende do programador. Eu disse aqui para você que o banco de dados em relação ao sistema operacional é um programa, né? E não um daemon. Só que existe os bancos de dados que são programas, que são uma base de dados chamada Access do Office. O Excel do Office também pode ser considerado ou criado um banco de dados dentro dele. E inclusive pode-se usar um daemon. E no caso, vamos dar um exemplo aqui do Oracle, né? Oracle é uma marca de uma empresa que é um dos maiores bancos de dados do mundo. E ele pode ser considerado um daemon também, porque ele roda em um servidor e o usuário não tem acesso a ele diretamente, só os administradores. Então, o front-end criado pelo programador é que vai buscar as informações dentro daquele banco de dados. Você está entendendo o que é você interagir com um banco de dados e interagir fora do banco de dados? Quando você interage com o banco de dados, você está interagindo com um banco de dados que é um programa, um Access, uma planilha do Excel. Já quando você interage com dados que vêm de um banco de dados onde você não acessa ele diretamente, você tem que acessar ele por meio de uma aplicação, aquilo é um daemon, tá? Então, na realidade, os bancos de dados gigantes, né, são um daemon, e os bancos de dados pequenos são, na sua maioria, programas. Tem uma relatividade aí, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Um banco de dados tradicional, para ser seguro, além da segurança implementada através da infraestrutura da rede, né, física, o que ocorre também para um servidor do blockchain, né, sendo também necessária a configuração do sistema operacional e ainda necessário a implementação de segurança a nível de programa lá do banco de dados, que chamamos de gerenciamento de acesso. Vamos lá, o que é um gerenciamento de acesso? É a autenticação. É o processo de provar que o usuário é quem afirma ser, inserindo a identificação de usuário e a senha corretamente. Algumas soluções de segurança permitem administradores gerenciar, tá vendo que eu coloquei aqui sublinhado para você entender que tem uma centralização e uma pessoa que gerencia aquilo ali. Gerenciar centralmente as identidades e permissões dos usuários do banco de dados em um local central. Isso inclui a minimização do armazenamento de senhas e permite políticas centralizadas de rotação de senhas. Já em um blockchain, o usuário é dono, né, de uma conta, né? O usuário que tem uma conta lá no blockchain, né, utiliza sua carteira como credencial para acessar serviços disponibilizados, né? No caso aí, casos de usos, né? DEX, DeFi, dApps, daquele blockchain. Já se falam das DIDs, né, Identidade Descentralizada Soberana, onde o usuário poderá utilizá-las não somente na interação com o blockchain, mas em aplicações diversas no mundo real, como bancos, redes sociais e até mesmo em órgãos públicos. Diferente do banco de dados tradicional, o usuário é dono das suas informações e não tem administrador para gerenciar esses acessos como acontece lá no banco de dados tradicional. Não existe um administrador para gerenciar esses acessos no blockchain. Nós falamos em autenticação, agora vamos falar de autorização, que permite que cada usuário acesse determinados objetos de dados, né, e execute determinadas operações de banco de dados, como ler, mas não modificar dados, modificar, mas não excluir dados, ou excluir dados, né? Isso num servidor de banco de dados centralizado e que não é criptografado. Já no blockchain, todos os participantes da rede, né, donos de uma carteira ou uma conta, possuem as mesmas permissões. O mesmo para os desenvolvedores, tá? Que criam lá algum DApp, DeFi dentro do blockchain.
todos podem acessar. Só que quando eu falo assim, gente, dentro do blockchain, é mentira, tá? Porque todas aquelas aplicações, tipo uma DEX, a Sologenic mesmo, o front-end dela funciona fora do blockchain. Ele tem um servidor em algum lugar desse planeta e esse servidor é que apresenta para você aquela tela onde você vai interagir com NFTs, vai interagir com cadastros de alguma outra informação, vai interagir com a própria DEX Sologenic, e aí ela só busca informações dentro do Diamond, que é o blockchain XRP Ledger, tá? Então, a Sologenic, ela não está dentro do blockchain. A Sologenic, ela está fora do blockchain, mas que pega informações de dentro do blockchain, tá? E aí o que o blockchain faz? Ele trabalha como se fosse um log. Tudo que a Sologenic faz fica gravado no blockchain, tá? Mas dados, por exemplo, se você quer armazenar imagens dentro do blockchain, muitas das vezes você precisa de pagar caro para poder armazenar essas imagens, porque não existe um servidor de arquivo dentro do Ledger do XRP. Existe alguma máquina em algum lugar do mundo chamado storage que armazena qualquer tipo de dado. E aí o blockchain ele só vai apontar aquela linkagem que foi criada em algum aplicativo, né? Você está armazenando informações tipo no Storks, no Filecoin, são tokens, né? O Storks é lá na XDC e a Filecoin é na Ethereum, se eu não me engano. E eles fazem armazenamento de dados na internet. Só que esses armazenamentos de dados, quando é imagem, fica no IPFS, né, que é uma distribuição. Essas imagens ficam distribuídas em vários computadores pelo mundo, né? É compartilhado pedacinhos, né? Ele faz a mesma coisa que o BitTorrent faz, só que o BitTorrent busca pequenos pedaços de arquivos dentro das máquinas dos usuários que tem um software do BitTorrent. Já esses armazenadores de informações para blockchain, eles armazenam ou imagens ou arquivos, mas depende da forma com que a base de dados de armazenamento de arquivos funciona. Às vezes o cara implementa um data center só para poder vender esse tipo de serviço, e essa indexação desses dados fica ali linkado dentro do blockchain para as pessoas saberem, aquela imagem existe lá naquele blockchain. Não, a imagem existe na internet, só que o blockchain só indexa aquilo, tá? O máximo que um blockchain pode fazer, e você paga por isso, é quando você está mandando um token para alguém, você coloca uma informação a mais ali. Aquilo ali já está incluso no serviço do blockchain, né? Eles já criaram o blockchain para você poder mandar uma mensagem juntas, né? Junta ao token. E você enviar um token, você só está mudando ele de posição dentro do blockchain. Você tira ele de uma conta e põe em outra conta já com uma mensagem junta, que é o memo, né? Ou a tag. Então, no blockchain, todos os participantes da rede e donos de carteiras, né, possuem as mesmas permissões. O mesmo para os desenvolvedores. Todos podem acessar dados do blockchain como bem entender e só apresentar os dados que lhe convier ao público por meio do seu front-end. Mas ninguém possui permissão para gerenciar, criar, destruir, transferir criptografia de uma conta para outra. Só o próprio dono da conta. Nem os criadores de software, os desenvolvedores podem fazer isso utilizando a sua expertise, né? Só que tem um porém, né? Tá aqui, ó, claro, isso dependerá da segurança implementada nativamente em cada projeto. Você sabia que
o blockchain do XRP-LED tem uma segurança absurda só por não possuir contratos inteligentes. Meu amigo, as carteiras não dependem de contrato inteligente, as transferências não dependem de contrato inteligente, o scroll não depende de um contrato inteligente. Existe um mecanismo que se assemelha ao contrato inteligente, mas não é um contrato inteligente. É como se fosse um agendador, tá? Um agendador. Ele agenda, ele separa tantas criptografia por um tempo demarcado ali por você. E aí ele vai liberar aquela criptografia naquele determinado tempo, desde que você tenha definido isso lá com o tempo de data, dia, né, mês, ano e hora, até os segundos, tá? Então, imagina o porquê que várias carteiras são drenadas, o porquê que vários problemas acontecem em DEX na rede Ethereum. Por conta de contrato inteligente, não só na rede Ethereum, isso acontece em várias redes irmãs diretamente da Ethereum, tá? Controle de acesso é gerenciado pelo administrador do sistema. Você vai usar sua conta, você precisa de comunicar com um administrador do sistema. Eu vou acessar, me dê uma senha, quero criar uma senha. Não, você vai lá, baixa a carteira, anota suas chaves e já está dentro da rede, porque automaticamente o programa tem o poder de criar o endereço já para sua conta. Aquele endereço é único, não tem como criar outro idêntico, tá? Então tá aqui, ó. É gerenciado pelo administrador de sistema, que atribui permissões a um usuário em um banco de dados. As permissões são gerenciadas de maneira ideal, adicionando contas de usuários e funções de banco de dados e atribuindo permissões de nível de banco de dados a essas funções. Por exemplo, a segurança de nível de linha, que é o RLS. É um termo técnico aqui, você não vai entender muito, mas vocês vão entender um pouquinho mais na frente aqui, ó. Que permite que administradores de bancos de dados restringam o acesso de leitura e gravação a linhas de dados, tá? Com base nas identidades do usuário. Por exemplo, a minha identidade ela tem um DNA. Eu falo um DNA porque são informações que definem o que eu sou ali naquele banco de dados. Eu sou administrador, ele tem uma característica, a minha conta. Eu sou o dono da empresa, eu boto uma característica para ele lá relacionada ou de administrador, ou de usuário, ou intermediário, alguma coisa assim. Não é porque é dono da empresa que ele tem que ter acesso ao banco de dados irrestritamente, tá? Na realidade, ele tem que utilizar o banco de dados como um usuário comum. Só os administradores podem ter acesso completo de modificar, excluir, criar dentro do banco de dados. Isso por segurança, tá? E mesmo assim, existe um ponto de falha. Quem é? É o ser humano que está por trás do computador, que se diz o Deus das informações atrás daquele banco de dados, tá? Essa é uma falha de segurança muito crítica. Se a empresa falar um pi com ele e ele de repente ficar chateadinho com a empresa, ou a empresa, e depois de chateada a empresa mandar ele embora, ele tem o poder de ferrar com os bancos de dados. Só que geralmente uma empresa, antes de mandar o cara embora, ele tira as permissões dele. Outro administrador entra e começa a fazer mudanças no banco de dados. Se esse administrador anterior criou uma porta dos fundos, criou um usuário oculto que ele consegue acessar por outros meios, né, remotamente, aí, meu amigo, não tem o que fazer, né? O cara ferrou com o banco de dados. Então, teve um caso aí que inclusive eu trouxe aqui, um cara que foi dispensado pela empresa e ele foi lá e deletou mais de cento e poucas contas, né? Não sei se era do banco de dados ou se era de um banco, uma coisa assim. Banco financeiro, tá? Mas foi preso.
Aqui, ó, com base nas identidades do usuário, nas associações de função ou no contexto de execução de consulta do banco de dados. O RLS centraliza a lógica de acesso dentro do próprio banco de dados, o que significa o código da aplicação e reduz o risco de divulgação acidental de dados. Mais um detalhe: a maioria dos vazamentos de dados é a partir disso aqui, ó, da centralização. O cara tá ali ganhando seus horrores de dinheiro para gerenciar um banco de dados. Ele simplesmente vai lá, alguém oferece ou ele mesmo pega os dados, vende, tira uma nota preta e diz que foi hackeado. Isso pode ocorrer, tá? Porque um ponto de falha que existe no banco de dados é o usuário, que é o administrador. Ele tem que ser uma pessoa muito confiável da empresa. No blockchain não existe um administrador, existe uma governança e todas as pendências são resolvidas por meio de consenso coletivo, no caso de votações, tá? Bom, pelo menos deveria ser assim. Nós vimos que na Terra Luna não tinha essa governança, né, descentralizada. Nós vimos que na Arbitrum eles deram um tiro no pé quando eles quiseram sacar muitos dinheiros lá, né, na Arbitrum sem passar pela governança. Isso foi péssimo para a Arbitrum, né? Proteção contra ameaça, gente. Igualmente aos projetos blockchain, a auditoria é uma prática comum nos bancos de dados tradicionais. Também em um banco de dados que serve para rastrear as atividades do banco de dados e ajudar a manter a conformidade com os padrões de segurança, registrando eventos do banco de dados em um registro de auditoria. Isso permite monitorar atividades contínuas do banco de dados, bem como analisar e investigar atividades históricas para identificar ameaças potenciais ou suspeitas de abuso e violação de segurança. Já a detecção de ameaças, né, descobre atividades anômalas do banco de dados que indicam uma possível ameaça à segurança do banco de dados e pode revelar informações sobre o evento suspeitos diretamente ao administrador. Essa detecção aí, gente, é onde você pode ir atrás dos logs, pode ir atrás de aplicações, né, daemons, que ficam na rede em outros servidores analisando a rede e monitorando a rede, que é os IDS e o IPS, né, que eles ficam monitorando, talvez até mitigando acessos não autorizados à rede, né? Eu coloquei aqui, ó, idem blockchain, porque essa detecção de ameaça também existe dentro da rede blockchain e as auditorias que todo mundo já sabe aí, né? Que virou uma moda há um tempo atrás e quando nós fomos ver, a maioria das auditorias em projetos blockchain chinês ou da Ethereum era as próprias auditoras chinesas, né? Uma ou outra ali era americana ou de outro país, mas a maioria é chinesa. E isso é ruim, né? É ponto de falha também, né? É conluio. Agora, gente, essa questão aqui, se você observar, o blockchain, ele tem um banco de dados interno, tá? O blockchain em si, ele não é só o blockchain. Aquelas informações que estão sendo mostradas para vocês, eles ficam armazenadas em um banco de dados, claro, em linha, cada um canonicamente, né? Ali na ordem canônica, um atrás do outro, como se fosse ali um bloco ligado ao outro, com todas as informações que estão dentro daquele bloco. E com isso a gente vê, né? Você não deveria saber ou não sabia que o blockchain trabalha com um banco de dados. Aliás, se brincar, até dois bancos de dados. Existe um banco de dados gráfico, né, que é o grafo, e existe um banco de dados do tipo desse que nós acabamos de ver aqui, que eu acabei esquecendo o nome, é banco de dados. Deixa eu ver aqui, gente. Onde foi que eu vi aqui?
É... Caraca, gente. Onde é que eu vi aqui? Banco de dados. Deu um branco aqui. Relacional. Dentro do servidor do blockchain tem um banco de dados relacional. E ele vai apontar para alguma outra informação que está lá dentro. É uma coisa já mais técnica. Eu não vou entrar em detalhe disso não. É só para dizer para vocês e vocês terem essa noção de que o blockchain ele não é só o XRP, Cardano, Ethereum, Bitcoin também tem um banco de dados interno, tá? Além daqueles dados que estão ali disponível para você em linha, né? Os blocos, tá? Ele tem que ter um banco, nem que for um micro banco de dados para armazenar alguma informação ali para o próprio cara que acessar o banco de dados para fazer uma verificação, mesmo ele sendo um servidor distribuído e descentralizado, você pode ver o que está acontecendo ali dentro. E isso tudo que está acontecendo ali é armazenado em um banco de dados relacional ou grafo. Por quê? Porque você precisa de um histórico daquilo tudo ali, tá? Você precisa de um histórico daquilo. E para você ter acesso a isso, não é só você gravar informações dentro de um arquivo chamado log, por exemplo, ou algo parecido com log, só que criptografado. Tem que ter um banco de dados para acessar, para ser acessado, para você poder buscar essas informações, sabe? Essas informações aí dos módulos do blockchain, elas todas ficam relacionadas dentro de um banco de dados também, tá? Se eu tiver enganado, eu vou trazer para vocês aqui, mas tudo que eu já li indica que dentro do servidor de um blockchain, mesmo que tenha milhares de servidores, cada um deles tem o mesmo banco de dados lá, uma réplica dele, tá? A proteção das informações, a criptografia de dados, ó, dentro de um banco de dados relacional ou um banco de dados tradicional. A criptografia de dados protege dados confidenciais, convertendo-os em um formato alternativo para que somente as partes pretendidas possam decifrá-los de volta à sua forma original e acessá-lo. Embora a criptografia não resolva os problemas de controle de acesso ao banco de dados, ela aumenta a segurança ao limitar a perda de dados quando os controles de acesso são ignorados ou falhos, né? Por exemplo, se um computador host, né, do banco de dados estiver configurado incorretamente e um usuário mal intencionado obtiver dados confidenciais, acesso não autorizado, como números de cartões de crédito, essas informações roubadas poderão ser inúteis se estiverem criptografadas. No blockchain, a maior preocupação é com a criptografia que representa o valor. E mesmo assim, para acessar aquilo, o cara só tem que usar um contrato inteligente. Porque em um blockchain que não utiliza contrato inteligente, que é um ponto de falha no blockchain, ele não tem esse problema, tá? Os dados de backup e recuperação dos dados são essenciais para proteger as informações. O processo envolve fazer cópia de backup do banco de dados e dos arquivos de logs regularmente e armazenar as cópias em um local seguro. A cópia de backup e o arquivo estão disponíveis para restaurar o banco de dados em caso de violação ou falhas de segurança. E esses backups são feitos em outros computadores à parte ou até longe dali. E também temos que fazer o backup do log, né, como eu já falei, ou retirar esse log de dentro do servidor para, se houver um ataque, saber de onde partiu, porque o atacante sempre vai atrás do log para poder apagar ele, né, e destruir os rastros dele. Um blockchain tem backup de si próprio a cada nó que se conecta à rede. Ponto. Nem precisaram eu falar mais nada. Mas a gente às vezes esquece disso. Mas cada nó é um backup do outro, né? São todos idênticos na realidade, né? E a cada nó que se conecta à rede, e a consolidação desses dados ocorre logo que a validação de um bloco foi aprovada pelo consenso e propagado aos demais participantes da rede.
evitando que incidentes possam parar a rede. Essa é a vantagem de uma rede descentralizada e distribuída em relação às redes de computadores com banco de dados centralizado. E aí você fala assim, mas o banco de dados do Google é muito seguro. Mas você já viu aplicações do Google ficando fora do ar por algum período, porque existem várias instâncias, né, vários data centers do Google pelo mundo. Um data center foi atacado, ficou fora. Aquele país, ele não acessa as informações, então até eles redirecionarem o backup para aquele país, demora aí às vezes entre 1 minuto a 10 minutos, ou até, dependendo da situação, mais tempo. Mas acontece, né? No blockchain, se um servidor for atacado por displicência do administrador daquele servidor de blockchain, só ele sai do ar. Não acontece igual aquilo que a Solana, o que aconteceu com a Solana, parou a rede. Por quê? Porque eles dizem que é descentralizado. Não é. Não existe uma rede parar ou ser reiniciada se ela é descentralizada, tá? E por fim, né, a segurança física. Limitar, né, estritamente o acesso ao servidor físico e aos componentes de hardware. Muitas organizações com banco de dados locais usam salas trancadas, que eles chamam de sala cofre, né, com acesso restrito ao hardware do servidor de banco de dados e aos dispositivos da rede. Também é importante limitar o acesso à mídia de backup, né, onde está armazenado, ou se é um disco, se é uma fita, tá? Armazenando-a em um local externo e seguro. Eu diria extremamente seguro, tá? E também seria interessante uma sala cofre só para as mídias. O cara foi lá, fez uma cópia, um backup, levou a mídia para outro local. Acabou. Apesar de um servidor blockchain ter praticamente um backup a cada novo nó de si próprio, colocar um servidor de volta em pleno funcionamento demanda muito tempo e muito trabalho. Por isso, fazer backup do servidor blockchain ou ter uma redundância ali é muito importante, tá? E aí, pessoal? Vocês viram como que o blockchain se comporta mais como um banco de dados do que com um sistema operacional? Então, a resposta que eu poderia dar para vocês aqui, desde o início aqui, ó, né? Afinal, o blockchain é um sistema operacional ou um blockchain? Ou é um blockchain, ó. O blockchain é um sistema operacional ou um banco de dados? Eu diria que ele se comporta mais como um banco de dados, tá? Mas se a gente for pensar em relação ao que ele promete, o que ele pretende no mundo das finanças, pode sim ser considerado um sistema operacional global criptografado. Porque ele pode gerenciar valor, ele pode gerenciar aquela moeda, tá? Então, a cada moeda e todos os tokens criados ali dentro, que poderia dizer assim, a moeda é a parte principal daquele sistema operacional blockchain. E os tokens são a programabilidade daquele sistema operacional financeiro. Porque os tokens é que vão dar a utilidade à moeda. Porque os tokens, numa tokenização, por exemplo, você precisa da moeda para queimar, né, e pagar a taxa da rede, para garantir a segurança da rede. E muitas outras coisas. Mas, na melhor das hipóteses, um blockchain ele é muito mais parecido com um banco de dados do que com um sistema operacional, tá? O sistema operacional eu diria que ficaria a critério de quem está querendo dizer ou promover o seu blockchain. E eu diria mais, o Cardano e o XRP-LED, eles se comportam mais, assim, em termos daquelas pessoas que querem que ele seja um sistema operacional, eles se comportam mais parecido com um sistema operacional pela
pelo desenvolvimento que foi feito nele, tá? O tipo de criação que foi feito, tá bom? Tudo em camadas lá na Cardano e no XRP LED modular, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Eu fico à mercê dos comentários de vocês. Coloquem aí nos comentários se tiver alguma dúvida, fale que a gente responde aqui, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.